principal momento, todos os momentos do culto são importantes, mas o principal momento do culto é a pregação da palavra de Deus. Não por causa do pregador, por causa da palavra. E nós vamos então, para esse momento, abrir as nossas Bíblias, que é a palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, nós vamos ler os primeiros 20 versos, de 1 a 20. Isaías 1, de 1 a 20. Isaías, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. Meu povo não entende. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não expelidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura, os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada, como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrada o sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-os, purificai-os, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a justiça, a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados na espada, porque
porque a boca do Senhor o disse. Até aqui. Esta noite nós vamos meditar no tema da hipocrisia à restauração espiritual. Oremos ao Senhor. Ó Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, lemos a Tua palavra, queremos por ela, ó Deus, sermos tocados, pedimos o auxílio do Teu Santo Espírito para este momento, para que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja. Nós, ó Deus, possamos estar atentos, submissos e sensíveis à Tua voz. É o que nós pedimos ao Senhor neste momento, em nome de Jesus. Amém. Da hipocrisia à restauração, da hipocrisia à santidade, é o tema desta noite. Irmãos, o profeta Isaías iniciou o seu ministério por volta do ano 740 a.C. É chamado o profeta evangelista, porque seguramente o profeta que mais fez profecias acerca do Senhor Jesus Cristo, do Messias, do Cristo, que viria e veio para salvar a humanidade. Mas quando ele iniciou o seu ministério, o povo de Israel viveu uma situação muito difícil, uma situação que nós poderíamos dizer que era espiritualmente deplorável, uma situação em que eles eram permissivos à idolatria, como a palavra de Deus diz, eles eram rebeldes a Deus, eles blasfemavam contra Deus. Era seguramente uma época das mais difíceis do povo de Israel, do povo de Deus. Para os irmãos terem ideia, no capítulo 2, versos 17 e 18, Deus faz uma repreensão sobre o que é mais abominável a Deus, que é a idolatria. Versos 17 e 18 do capítulo 2, o profeta diz assim: a arrogância do homem será abatida, e a sua altivez será humilhada, só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão de todo destruídos. O povo lidava com idolatria, com rebeldia, com desprezo às leis de Deus naqueles dias, eram influenciados por práticas pagãs, religiosas, que não agradavam a Deus, que era uma abominação para Deus. Mas o mais interessante, irmãos, é que eles não deixaram de cumprir rituais da lei de Deus que era imposta aos judeus, aos hebreus. Então, o que tornava ainda mais difícil e mais complicada a situação do povo de Israel naqueles dias é que eles abandonaram a Deus, eles abandonaram o conselho de Deus, eles se colocaram numa situação de iniquidade, mas mesmo assim queriam de alguma forma receber as bênçãos de Deus, então eles continuavam com os cultos, com os sacrifícios. Durante a sua vida, durante a sua semana, durante o dia a dia, eles praticavam a iniquidade, a violência, blasfemavam contra Deus, eram idólatras, mas chegava no dia do sábado, eles queriam cultuar a Deus, eles queriam de alguma forma manter um vínculo com Deus, mas numa situação que é abominável para Deus, que é uma situação que nós podemos dizer de hipocrisia espiritual. Numa situação em que no sábado, se nós pudermos trazer para os nossos dias hoje, ou no domingo, o povo se junta para oferecer um culto, ou um sacrifício, ou uma oferta a Deus, mas
religioso, é uma religiosidade aparente. E meus irmãos, se tem algo que entristece a Deus, é quando nós não estamos por inteiro na presença dele. Quando nós queremos brincar de vida espiritual. Quando uma pessoa quer ter uma vida durante a semana totalmente longe do que Deus espera, desobedecendo tudo que o Senhor Jesus ensinou, e chegar no final de semana, ou pelo menos no momento do culto, oferecer algo a Deus. Infelizmente, nós vivemos, meus irmãos, nos dias de hoje, eu entendo, pelo menos não toda a igreja, mas parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, dias assim, em que pessoas dizem ser cristãs, mas as suas vidas não correspondem àquilo que elas dizem crer. Se nós formos olhar os dados do IBGE, nós vamos ver que a população que se declara evangélica cristã no Brasil tem crescido exponencialmente nas últimas décadas. Mas, quando nós olhamos para a vida da igreja, quando nós olhamos para a vida dos cristãos, daqueles que se dizem cristãos, nós percebemos que, em muitos casos, há uma incoerência. Que a vida, no dia a dia, na prática, não reflete realmente o ser cristão, o ter uma vida comprometida com Deus. E não é diferente nos nossos dias do que naquele dia, quando Deus, através do seu profeta Isaías, trouxe uma repreensão para o seu povo, dizendo: não é essa religiosidade aparente que eu espero de vocês. A palavra de Deus diz que nós devemos amá-lo com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E quando há uma vida dupla, nós estamos querendo oferecer a Deus apenas uma parte do nosso ser, apenas um pouquinho de nós. Deus repreende severamente aquele povo de Israel daqueles dias, uma palavra muito dura, e ele usa o profeta Isaías então para dar um diagnóstico terrível. Os versos 2 e 3, o diagnóstico espiritual daquela nação, diz que o povo era pior que o gado, porque o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. O povo de Deus havia perdido o conhecimento de quem era Deus, do que Deus esperava dele. O povo de Deus não entendia o que era de verdade o relacionamento com Deus. E ele continua no verso 4: ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram os santos de Israel, voltaram para trás. Irmãos, eu imagino com que dor Deus estava fazendo esse diagnóstico do seu povo. Porque depois, mais para frente, Deus vai dizer que não aguenta mais sofrer aquilo que o povo estava dizendo. O povo de Israel estava causando, por causa da sua situação espiritual, sofrimento ao coração de Deus. Irmãos, aqui seria uma palavra de julgamento, mas uma palavra de alerta para a nossa igreja, para a igreja dos nossos dias, para nós que somos cristãos. Precisamos estar atentos para ver se não é o caso de nós estarmos identificados com essa nação de Israel nos dias do tempo de
entendeu, que essa pessoa entendeu o que é realmente ser cristão e ter uma vida consagrada para Deus? Porque, meus irmãos, obviamente, nenhum de nós aqui, a começar de mim, somos perfeitos, nenhum de nós. De certa maneira, todos nós temos pelo menos um pequeno grau de incoerência com a santidade que Deus espera de nós e que nós queremos seguir, porque nós não conseguimos fazer a vontade de Deus o tempo todo. Mas a hipocrisia, irmãos, é quando uma pessoa ela fica acomodada numa situação de pecado. Quando Deus dá esse diagnóstico através do profeta Isaías à nação de Israel, Ele não está falando de pecados pontuais, de incidentes que aconteciam na vida de um dos seus servos. Porque isso pode acontecer na vida de todos nós. Incidentalmente, e o pecado na vida do crente, eu sempre digo que deve ser um incidente. Algo que nós não queremos fazer, mas no momento de fraqueza acaba acontecendo. Mas aquele que não chega à beira da hipocrisia, ele vai sentir o peso do pecado no seu coração, ele vai se voltar para Deus, ele vai chorar, ele vai querer abandonar. Mas o que estava acontecendo com aquele povo naqueles dias é que eles estavam numa situação deliberada de pecado, de iniquidade. Eles estavam acomodados numa situação que não agradava a Deus, cometendo coisas terríveis, abominação, idolatria, pervertendo o juízo àqueles que eram injustiçados, àqueles que eram mais fracos. A palavra de Deus fala que eles tinham sangue nas mãos, representando a sua pecaminosidade. E é triste quando uma pessoa que se diz cristã se encontra nessa situação, numa situação de pecado, numa situação terrível, mas sem a menor intenção de sair dessa situação. E mesmo assim quer adorar a Deus, mesmo assim quer estar no culto, mesmo assim quer buscar o favor de Deus. A situação daquela nação, da nação de Israel naqueles dias era essa. Deus os chama de uma nação pecaminosa, que estava mergulhada no pecado, mas que insistia numa religiosidade aparente de oferecer sacrifício, de oferecer ofertas, de cumprir rituais religiosos, simplesmente de aparência, mas que não refletiam o coração. Nós precisamos, nesse sentido, irmãos, examinar as nossas vidas, porque domingo após domingo nós vimos aos cultos, domingo após domingo nós oferecemos o nosso louvor a Deus, e eu digo que ninguém deve deixar de fazer isso, por mais problemas espirituais que tenha, mas nós devemos examinar a nossa vida para que nós não cheguemos ao ponto sermos repreendidos duramente por Deus, como a nação de Israel foi naqueles dias. O povo vivia uma coisa e aparentava outra na presença de Deus. Meus irmãos, nós podemos enganar a todos. Nós podemos enganar os nossos irmãos. As pessoas podem olhar para nós e achar que nós temos uma vida perfeita diante de Deus. Mas Deus conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Deus conhece os nossos pensamentos. Deus conhece o que vai no nosso coração. Então não adianta nós queremos enganar a Deus, mas devemos, com toda a humildade, nos achegarmos a Deus. Eu quero refletir um pouco na repreensão que Deus faz àquele povo naqueles dias. Em primeiro lugar, Deus fala que Ele está farto, que Ele está cansado daqueles sacrifícios e ofertas. Versos 11 e 12.
De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Eu estou farto dos holocaustos de carneiros e de gordura, de animais cevados, e não me agrada o sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu os só pisardes nos meus átrios? Não continues a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Eu não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Irmãos, o nosso culto a Deus é um ajuntamento solene. Nós estamos aqui nesta noite solenemente prestando um culto a Deus. Agora, o que vai fazer aceitável a Deus a nossa adoração, o nosso culto, não é o que nós estamos fazendo propriamente aqui, mas é a nossa vida. A nossa vida como um todo, o nosso proceder diário, o nosso coração quebrantado diante de Deus, o nosso coração que expressa a fé no Deus único e verdadeiro, a nossa vida de santidade, que busca abandonar o pecado e fazer aquilo que é reto aos olhos de Deus, é isso que torna o nosso culto agradável a Deus. De nada adianta nós levantarmos as mãos no culto, na direção de Deus, de nada adianta nós abrirmos a nossa boca para louvarmos a Deus, se isso não refletir aquilo que nós temos vivido na nossa vida. É abominação para Deus. Deus diz: eu estou farto disso, de vidas que abrem a boca e levantam as mãos para me louvar, mas que não têm comprometimento com o que eu quero, que não têm comprometimento com o que eu espero do meu povo, que não me adoram em espírito e em verdade, por inteiro, na integridade do seu ser, mas querem me oferecer apenas uma parte da sua vida, apenas uma parte do seu tempo, como se fossem esmolas oferecidas a Deus. Porque no fundo é isso que nós fazemos, meus irmãos. Se nós temos durante a semana, se nós temos durante a nossa vida somente atos, pensamentos, palavras que não agradam a Deus, e no domingo nós separamos uma horinha ou duas para vir aqui cantar uma música, fazer uma oração, pedir algo para Deus, o que nós estamos oferecendo para Deus não é a nossa vida, é uma esmola. E Deus não precisa disso, Ele não quer isso, Ele se cansa disso, na verdade. A mensagem desta noite, meus irmãos, é para que nós possamos refletir qual tem sido a qualidade da nossa adoração diante de Deus. Será que Deus está feliz quando nós nos ajuntamos solenemente para adorar? Eu espero que sim. Eu creio que na maior parte da igreja sim, mas a palavra de hoje é para que cada um de nós individualmente reflitamos a nossa vida diante de Deus, para que nós não caiamos no mesmo erro de sermos uma pessoa aqui no ajuntamento solene e outra no mundo. Porque, meus irmãos, há pessoas neste mundo que se dizem cristãs, mas agem da mesma maneira dos ímpios, daqueles que não conhecem a Deus. Os seus negócios levam vantagem, sonegam impostos, corrompem e são corrompidos. Jovens que muitas
sabendo que esse não é o padrão, não é o que Deus espera da santidade de um namoro cristão. O marido que pensa que engana a Deus, enganando a sua mulher, atraindo durante a semana, e depois vindo à igreja para oferecer algum tipo de louvor ou alguma coisa a Deus. Pessoas que, ao invés do que a palavra de Deus manda, que não deve sair nada que não edifique da nossa boca, senta na roda dos escarnecedores, com palavras impróprias, contando ou ouvindo piadas e rindo delas, as mais indecentes. Vivem assim durante a semana e sem se quebrantar, e sem se arrepender, sem querer mudar de vida, sem desejo de santidade, espera que no ajuntamento solene a sua oferta trazida ao gasofilácio, que a sua voz levantada